Ele é o Deus que cuida de nós, está em nosso meio, opera em nós por meio do seu Santo Espírito e faz proezas em nossas vidas. Amém, queridos? Abram suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 18, onde nós temos a nossa temática semanal, que é Cada Crente é um Mensageiro. Tema esse que estaremos compartilhando a partir de amanhã em nossos pequenos grupos. Enquanto vocês vão se preparando, abrindo a sua Bíblia, eu quero, como já dissemos aqui anteriormente, lembrá-los sobre a ausência do pastor Joel, que está na Europa, dentro de um processo que ele entendeu de Deus. E essa semana, falando com ele por e-mail, ele pediu para que eu trouxesse algumas informações para os irmãos. Então, depois de algumas saudações, ele disse que tem tido uma experiência fantástica nesse período da vida. Foi para lá, como é do nosso conhecimento, por causa do idioma, mas na revelação gradativa de Deus, tem experimentado outros proveitos para a vida pessoal e ministério. E ele diz que Deus é muito bom. E aí ele pede para que eu transmita aos dirigentes e à igreja do Mandaqui as saudações e saudades dele. Amém, irmãos? Amém, dirigentes? Amém, igreja do Mandaqui? Vocês recebem aí as saudações do pastor Joel. E ele pede para expressar o amor e o respeito a todos pelo trabalho que estão fazendo. E ele pede para dizer que ele está lá por todos nós e pelo trabalho que o Senhor nos confiou, pois as experiências que ele tem vivido têm contribuído muito para a formatação de planos de trabalho e desenvolvimento do reino de Deus a partir da igreja do Mandaqui e por toda a nossa região eclesiástica. Ele teve uma experiência especial nesses últimos dias lá, por se tratar de algumas reservas que nós precisamos ter. Não vou citar aqui, mas ele esteve reunido com um grupo num formato de GEMES, e ele disse que ficou muito feliz de estar naquele ambiente, de estar com aquelas pessoas, e feliz especialmente por já poder interpretar um pouco do que os irmãos estão dizendo lá. Feliz por poder entender o que eles estavam falando. Então já tem sido de grande valia esse primeiro mês que ele passou por lá. E Deus tem feito coisas grandiosas, ele diz, salvando pessoas também lá, e ele tem observado isso. Pede que nós oramos por um nome, o nome é Amir. Ore por esse irmão, essa pessoa que está sendo trabalhada lá onde ele está. E ele diz que foi gratificante perceber, então, essa condição, que ele entendeu o inglês, tinha uma pessoa traduzindo ainda para uma outra linguagem, ele brinca aqui que essa outra linguagem talvez ele possa querer ficar mais um tempo para aprender lá essa língua também, mas aí ele coloca aqui que é brincadeira, não é para levar a sério isso não, porque seria muito difícil. E ele encerra dizendo para que eu transmita novamente uma saudação calorosa a todos os irmãos, e que os irmãos saibam que ele está lá movido pela certeza de estar fazendo a coisa certa no lugar certo, e conta com os dias para estar junto com os que ele ama e das coisas que ele gosta de fazer. Ele manda abraço para o pastor Luciano, e cumprimentando ao pastor Luciano e a mim, como ele coloca aqui, ele saúda também todos os irmãos e todo o ministério. E ele diz aqui um pós-scriptum que a grande notícia foi a chegada da Leonor, e agora ele não sofre mais sozinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então receba esse calor do nosso pastor, esse abraço, esse carinho dele, e continue orando pelo pastor Joel, pela pastora Leonor, para que Deus continue conduzindo tudo em plena bênção, em plena vitória. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do pastor Joel, nosso pastor. Que Deus continue abençoando a vida dele, o seu ministério e a sua família. Bom, irmãos, nós temos um pouco de tempo aqui e eu quero compartilhar rapidamente a revelação da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, essa palavra que nos é dirigida e que todos nós estamos falando sobre ela em nossas igrejas na noite de hoje, começando por esta manhã.
Segundo Samuel 18, versos 19 a 21, especialmente, diz: Então Aimás, filho de Zadok, disse: Deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você que deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Amém, amados? Esse é o texto que nós temos como meditação e como trabalho para esta semana, dentro da temática proposta de que cada crente é um mensageiro. Amém, queridos? E eu apliquei ainda, dentro de um contexto especial também, o tema, além da temática, um tema que é: a edificação do reino exige mensageiros qualificados. Amém? A edificação do reino de Deus exige mensageiros qualificados. O contexto dessa história é um contexto que vários irmãos conhecem bem, aonde Absalão, o filho do rei Davi, se rebela contra ele e começa a dividir o reino. E então o exército de Davi vai contra o exército de Absalão, e numa ironia, como muitos podem pensar, do destino, mas não é apenas uma ironia do destino, é o trabalhar de Deus. Ele fica preso nessa corrida, nessa batalha, ele fica preso por seus cabelos em uma árvore, e o exército então de Davi tem a condição de acabar com ele. Esse é o contexto muito simplificado, muito básico, mas o que nós queremos tratar hoje aqui dentro dessa temática é sobre esses dois homens que aparecem, duas qualidades de homens que aparecem nesse texto que lemos, versos 19 a 21, são dois tipos de mensageiros. E eu quero falar então sobre esses dois tipos: mensageiros desqualificados e mensageiros qualificados. Todo crente é um mensageiro, é a nossa temática. Agora perceba, há uma condicional aí: todo crente. E quando falamos de todo crente, não falamos de falsificadores, não falamos de enganadores, falamos daquele que verdadeiramente crê no Senhor Deus, crê na palavra do Senhor e executa a sua palavra. E não só isso, transmite também a palavra dele. O mensageiro crente, o mensageiro cristão, ele não tem uma mensagem pessoal, ele tem uma mensagem de um rei, ele tem uma mensagem de um Senhor. E ser um mensageiro do reino, queridos, do reino de Deus, exige mais do que simplesmente querer ser. Nós não podemos simplesmente querer ser um mensageiro do rei. É necessário ser comissionado para tal. Como ficamos na base da mensagem da semana passada, onde nós vemos que não fomos nós que escolhemos Deus, mas Ele nos escolheu. E Ele nos escolheu para sairmos de nossos lugares, para irem e dar frutos. Portanto, o princípio do ser um mensageiro do reino não se estabelece numa vontade pessoal. Não se estabelece num querer: eu quero tanto, eu queria tanto. Mas se estabelece num comissionamento. E isso, irmãos, é ser qualificado. Quando nós somos comissionados, nós então somos qualificados para o exercício de sermos um mensageiro. Agora, a qualificação de um mensageiro de Deus é imprescindível para a edificação do reino. Amém? Diga: ser um mensageiro necessita ser qualificado. Amém, queridos? Diga para o seu irmão: você tem que ser qualificado. Portanto, queridos, um mensageiro qualificado deve ser alguém que conheça a Deus e tenha experiência real com Ele. Tem muitas pessoas em nosso meio hoje em dia que não têm experiência com Deus, não têm vida com Deus, fazem um cursinho de pastor de 3 meses, que se você procurar na internet tem, e aí passam a dizer que são mensageiros do reino de Deus, mas isso não é suficiente. E nesse texto que estamos hoje, nós encontramos duas qualidades de mensageiro. Um que quer se fazer mensageiro a todo custo, e outro que simplesmente é comissionado para o fazer. E aí, irmãos, nós podemos olhar para esse contexto bíblico e avaliar quais têm sido nossas verdadeiras motivações. Avaliar qual tem sido o nosso desejo mais íntimo e por onde ele se move, por que caminhos ele está. Ou nós estamos aqui para fazer uma obra de Deus, somos um mensageiro cristão, somos mensageiros de Deus, estamos para anunciar uma mensagem dele, ou nós estamos procurando algumas coisas especiais, alguns interesses escusos. E então é o que eu trato aqui, eu trago para os irmãos Aimás,
um mensageiro desqualificado. E quero mostrar para os irmãos algumas desqualificações desse homem. E a primeira desqualificação dele, queridos, é que ele se esconde atrás de um nome, atrás de uma posição. A palavra começa dizendo que ele é filho de sacerdote. E aí nós podemos subentender por aqui que ele chega então e ele diz para Joabe: eu quero ir, eu quero fazer. E Joabe diz: não é você que deve ir, mas eu percebo, sentindo como é em algumas vidas, como alguns fazem, que ele diz: não, mas Joabe, você sabe quem é o meu pai? Você sabe quem eu sou? Ele diz: eu sou filho do Zadok, o sacerdote. Portanto, queridos, Aimás é um obreiro desqualificado por se esconder atrás de uma insígnia, atrás de uma formação, atrás de uma família. E é isso que eu trato aqui, que mensageiros desqualificados, eles precisam estar escondidos por trás de seus títulos, formação e conhecimento intelectual, precisam dar carteirada para se garantirem. Então Aimás, filho de Zadok, diz: perceba, irmãos, que obreiros desqualificados, eles estão sempre se escondendo por trás de uma fachada. Eles sempre estão dizendo: não, mas você sabe quem é o meu pastor, você sabe quem eu sou, você sabe quem é o meu pai, você conhece minha formação. Isso não tem nada a ver para ser um mensageiro do reino. Não consiste em nada do que Deus tem para as nossas vidas, dar carteirada. Não, eu sou o pastor, eu sou o fulano de tal. Para Deus isso não significa nada, queridos. Portanto, quem se esconde atrás de sua linhagem, de sua família, do seu nome, de sua formação, é um obreiro desqualificado. Não é isso que Deus exige de nós. Segunda desqualificação desse mensageiro é que ele é precipitado. Mensageiros desqualificados, eles são precipitados. Eles apressam-se em fazer o que não foram incumbidos de fazer. Eles querem fazer aquilo para o que não foram chamados. Querem sempre sair na frente, mas com interesses pessoais. Ele diz: deixa-me correr, levar ao rei a notícia que o Senhor lhe fez justiça, livrando de seus inimigos. Veja, ninguém chamou ele, ninguém falou nada com ele, ele simplesmente se apresenta na cena e diz: deixa eu ir, eu quero ir. E assim são mensageiros desqualificados. Quando ainda não chegou o seu tempo, quando não é a hora ainda, quando ele ainda não está pronto para dar a notícia do reino, e aí se apresenta querendo fazer e acaba trazendo prejuízos para o reino. Portanto, amados, um mensageiro desqualificado é um mensageiro precipitado. Não se precipite em suas ações. Não se precipite, mesmo que Deus esteja lhe dizendo que você tem um chamado, que tem algo maravilhoso para fazer em sua vida. Espere estar preparado, espere chegar a hora. Não seja alguém que se precipite no seu chamado. A terceira desqualificação desse mensageiro é que ele é insistente. E aqui nos traz uma grande reflexão que nós precisamos avaliar muito em nossas vidas. Mensageiros desqualificados, eles não são comissionados, mas por sua insistência, eles acabam por receber concessões. E aí não se trata de um propósito, não se trata de uma missão, mas apenas uma permissão pela insistência. E aqui vai uma avaliação para nós, queridos. Quantos de nós temos chegado a receber coisas de tamanha que é a nossa insistência? Tamanha é a nossa armação, o cenário que nós fazemos. Chegamos diante do pastor e falamos: não, pastor, eu estou pronto, eu vou, pode me enviar, e o pastor está vendo: não, você não está pronto. Não, mas eu estou pronto, Deus falou comigo já. Queridos, toma cuidado com isso, porque tem gente colocando palavras na boca de Deus. E nós não podemos, nós é que somos mensageiros dele. É ele quem nos dá uma mensagem para propagarmos. E não nós que colocamos algo, ou que colocamos Deus na parede, determinamos e Deus tem que fazer. Mas eu percebo que a grandeza de Deus é tão maravilhosa, e nós podemos perceber isso até pela parábola do filho pródigo, que Deus, ele atende a nossa insistência algumas vezes. Ele atende a nossa insistência. Ele diz: então é o que você quer. E ele faz mais ou menos como Joabe fez aqui. Veja só: todavia Aimás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe, olha aqui, de novo: não importa o que aconteça, deixa-me ir com o cuxita, com o etíope. Joabe, porém, respondeu: por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Aí veja, mas ele insistiu: não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe, veja aqui, pela insistência ele disse: então vai.
E Aimás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Perceba, queridos, algumas vezes Deus está dizendo para nós, então vai. É isso que você quer? O que você quer? Você quer abrir uma igreja? Então vai. E você quer montar um ministério? Então vai. Ah, você quer começar então a fazer o trabalho da dança na igreja? Tá bom, então vai. Deus não falou comigo. Ah, então quer dizer que você quer mudar de igreja agora? Deixa eu ir. Me dá a bênção. Mas Deus não falou comigo. Não, mas não importa o que aconteça. Deixa eu ir. Isso são marcas de pessoas desqualificadas, irmãos. Pessoas que não entenderam o plano de Deus. Não entenderam que existe um tempo para cada propósito de Deus. Pessoas que estão escrevendo sua própria história e não permitindo que Deus a escreva. Não seja um obreiro desqualificado. Não seja um mensageiro desqualificado, queridos. Outra desqualificação de um mensageiro é o interesse. Obreiros, mensageiros desqualificados, crentes desqualificados, são aqueles que exercem uma função em nome de prestígio. Eles não estão se importando com a mensagem em si, eles querem fazer cena, eles querem fazer média. E aí perceba que para Aimás era uma afronta ele ser preterido a um etíope, a um servo, a um cara que não era nada, e ele diz, não, mas num tempo antes, você vai até observar no texto bíblico, que Davi dá essa incumbência para a família de Zadok, todas as informações, tudo que tiver que acontecer, vocês me informam. Mas agora não era a hora, não era o momento, não era a notícia para um filho de sacerdote dar para o rei, até porque dar más notícias para o rei era colocar o pescoço em risco. Mas ele insistiu, ele dizia, não importa o que aconteça. E tem pessoas, irmãos, que estão colocando o seu pescoço em risco, estão colocando sua vida em risco, colocando seu ministério em risco, porque estão vivendo uma vida de interesse. Ele pensava já que não haverá recompensa, pelo menos ele não ficaria abaixo do etíope, e ainda faria uma média com o rei. E aí Jobe perguntou para ele, por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa. Mas ele insistiu, não importa o que aconteça, eu quero ir. Eu tenho os meus interesses particulares. Vocês já ouviram pessoas dizendo isso, queridos? Tenho meus interesses particulares. Ah, queridos, mensageiros desqualificados trazem prejuízo para o reino. Mensageiros desqualificados não cumprem o propósito. E aí ainda outra desqualificação é que o obreiro desqualificado, ele não tem uma mensagem. Ele não sabe como dar a mensagem. Ele faz ceninha. Ele se torna portador de meias mensagens. Ele mostra meio caminho. Eles não estão preocupados com a mensagem, mas sim com eles mesmos. Vocês conhecem pessoas assim? Já viram? Nosso tempo, nossa geração, quase que não tem pessoas desse jeito, né? Esses são os tipos de pessoas, irmãos, que se aplicam em ganhar a simpatia, não em anunciar a mensagem verdadeira. Não, irmão, não, que pecado não, imagina, isso é só um probleminha, filhão. Probleminha, fica aí, maravilha, tá tudo certo, vai passar. Fica aqui, ó. Passou, fica sossegado. Queridos irmãos, seja um mensageiro qualificado, não desqualificado, não fica fazendo ceninha, não fica querendo ganhar simpatia dos homens. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para fazer o reino avançar. Nós temos uma mensagem do reino, não fica querendo fazer igreja encher pela simpatia. Faça as coisas, meus irmãos, pelo chamado de Deus, pela direção de Deus. Aimás se aproximou do rei e o saudou, prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse, bendito seja o Senhor teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei meu senhor. O rei perguntou ao jovem Absalão, está bem? Aimás respondeu, vi que houve uma grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. Mensageiros desqualificados não sabem o que aconteceu. Mas não é verdade. Eles omitem, eles enganam, eles falsificam. Vivemos uma geração de falsificadores da palavra de Deus, dos princípios de Deus. Não, isso não é problema não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Paulo já nos orientou, toma cuidado com os falsos. Pedro orientou, toma cuidado com os falsos. João nos orientou, toma cuidado com os falsos. Jesus nos orientou, toma cuidado com os falsificadores, com religiosos hipócritas. Toma cuidado com os portadores de meias mensagens, que não mostram a realidade efetiva, que não mostram qual é o padrão do reino.
Não, nosso negócio é ser simpático. Aqui nós somos uma igreja feliz, simpático, aleluia, glória a Deus. Irmão, você é bem-vindo, vem como está, fica como está, vai para o inferno como está também. Meus queridos, toma cuidado. Nós percebemos que isso não é muitas vezes por não saber. Nós gostamos muito de citar Oséias e dizer: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Aí nós que estamos ministrando isso, esquecemos de continuar o verso onde diz: porque tu, ó sacerdote, tem negligenciado de pregar a minha palavra, de anunciar a verdade. Aí nós não gostamos de falar. A gente gosta de pôr a culpa no povo. Pô, meu povo, ó, vocês estão perecendo. Mas a culpa é do mensageiro. Estreitou, né, irmãos? Negócio difícil. Queridos, portador de meias informações, eles querem só fazer média, serem simpáticos. Mas sabe qual que é o fim deles? Eles são colocados de lado. Eles são colocados de lado. Pode ser que aquele desfrute de prestígio, de simpatia, as pessoas gostam, não, esse que é bom. Aquele lá, muito duro. Aquele, fala, não sei para que falar tanta verdade desse jeito. Queridos, se esses não forem colocados de lado aqui, serão colocados no grande dia, aonde Jesus vai falar: e aí, você ministrou a minha palavra? Você pregou a minha verdade? Você manifestou no meio da geração a palavra que eu dei para você? Você tinha conhecimento da verdade? Ele vai: Senhor, veja bem, é que nós pregamos o seu nome, nós anunciamos, nós batizamos, nós fizemos, Senhor. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Não é só de lado que vai ser colocado, não. É lançado no lago eterno de morte. Por isso, queridos, mensageiros desqualificados, eles são improdutivos, não atingem o real objetivo e são colocados de lado. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Aimás ficou esperando. E é interessante notar que aí ele não volta mais em cena. Ele não volta mais. Sumiu. Mensageiros desqualificados vão sumir de cena, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o que precisa prevalecer é a mensagem da verdade. É a palavra de Deus. É a mensagem completa. Para com esse negócio de é só bênção, só vitória. Por isso que eu até brinquei aqui dizendo, às vezes a gente canta esses louvores, é muito legal. A gente canta em Bragança lá também para arrepiar essa música. Se bobear, canta todos os cultos. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei cantando e dançando e pulando, gritando. Mas existem dias de nossas vidas, como eu disse, que o mar não se abre, a gente não passa por cima, a gente não canta, a gente não grita, não sente nada, e precisamos ficar somente com a fé no nosso Senhor e Salvador, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Ainda que as coisas não aconteçam agora, no final vai dar tudo certo. E se não deu tudo certo ainda é porque não é o final, irmãos. Porque no final tem vitória, porque nós somos mais que vencedores. Aleluia. Essa é a garantia de Jesus. Mais que vencedores no meio de uma geração perversa. Mais que vencedores no meio de uma geração corrupta. E o Senhor nos chama então para sermos obreiros qualificados. Agora vamos ver então, rapidamente, as qualificações de um mensageiro. O etíope, um mensageiro qualificado. A primeira questão importante de se notar sobre a qualificação de um mensageiro é que não importa o nome dele. Você pode observar que no contexto bíblico não cita o nome dele. Não tem um nome. Não chama: ô servo fulano, vem aqui, não. Obreiros qualificados não precisam ter nome, queridos. Obreiros qualificados, eles são desconhecidos. Eu costumo dizer que eu sou um pregador internacionalmente desconhecido. Enquanto muitos gostam de ser internacionalmente conhecido, profeta das nações, poderoso apóstolo, eu gosto de ser esse negócio desconhecido, irmãos. Sabe por quê? Porque mensageiros qualificados, eles não precisam se garantir em nome de ninguém terreno, pois a sua mensagem já é em nome do nome que está acima de todos os nomes. Aleluia! Aleluia! Diga comigo, obreiro qualificado. O mensageiro, né? Isso. Ele já tem um nome que está acima de todos os nomes. E é nesse nome que nós devemos caminhar, queridos. É no nome de Jesus.
A nossa mensagem é Jesus. Seja qualificado para que o nome de Jesus seja conhecido. Não o nosso nome, não nossa igreja simplesmente. Que a nossa igreja leve o nome de Cristo. Que nossas vidas levem o nome de Cristo. Que as pessoas até saibam eventualmente nosso nome, mas por falar, tem um Deus na vida daquele homem. Ali naquela igreja tem profeta. Ali naquela igreja tem mensageiro de Deus. Pode ir lá. Tem profeta nessa cidade aqui? Tem, ó. A gente brinca lá em Bragança, pode ir lá naquela igreja verde no alto lá, ó. Lá tem profeta. Aqui, será que pode dizer, ó, você desce a Ultramarino, lá no finalzinho, quase, número 600, vai lá, tem profeta naquele lugar. Aleluia. Precisa falar, ó, lá tem um santo homem de Deus, poderoso apóstolo Luciano, vice-cristo. É como alguns irmãos já brincam sempre, né? Quarta pessoa da Trindade. Olha que absurdo. Quarta pessoa da Trindade. É um absurdo, irmãos. Queridos. Não, irmão, não. Só se forem outros rumos lá. Queridos, mensageiros qualificados não têm problema em serem anônimos. Mensageiros qualificados não têm problema em serem anônimos. Não precisa falar meu nome. Não preciso estar em posição. Não preciso subir atrás do púlpito. Não preciso disso. Só chego aqui se Deus quiser. Chego aqui se Deus direcionar. Só chegamos aqui se Deus direcionar. Só vamos transmitir essa mensagem se Deus direcionar, queridos. Senão fica na sua. Deixa chegar o tempo de Deus. Deixa chegar a hora de Deus. Aí, queridos, obreiros qualificados, eles são comissionados. Isso é diferente. Não é alguém que busca por interesse. Não é alguém que está indo por sua própria vontade. O que é ser comissionado, queridos? É alguém que entende a sua função como uma missão, um propósito. Esse é o meu propósito, eu nasci para isso. Eu nasci para isso, eu tenho que anunciar Jesus, eu tenho que falar dessa grandeza de Deus, eu tenho que produzir para o reino. Deus me chamou, Deus me escolheu, eu tenho uma vida com Ele, então eu vou falar do que Ele está fazendo em mim. Simples desse jeito, mas não ficar procurando status. Não, ô pastor, me dá uma carteirinha aí, porque eu preciso ir no hospital pregar, falar de Jesus. Me dá uma carteirinha aí, porque eu preciso ir nas igrejas. Se eu chego lá e aí não tem meu nome lá, eles não vão me chamar. Está percebendo a diferença? Estão identificando alguma coisa? Algum mal do nosso século ou não? É assim, queridos, que caminha a humanidade, os falsos mensageiros. Os mensageiros verdadeiros, queridos, não correm atrás de qualquer função por interesse. Ele que é buscado para isto e o faz com humildade. Veja aí, o texto diz no verso 21, vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar as notícias. Veja, ele é comissionado, vá dizer ao rei. Vá, ei, ô etíope, ô servo, estou te chamando, vai lá. A responsabilidade é sua. Vai anunciar para o rei. Vai anunciar para o rei. Obreiros qualificados são comissionados. Você tem que ser chamado por Deus. Você tem que ser envolvido por Deus. Você tem que levar a mensagem de Deus. Outra qualificação é que obreiros qualificados, eles são informados, queridos. Amém? Diga informado. Tem gente que está subindo em cima dos púlpitos, indo para as praças, desinformados. E aí chega lá em cima, bate palma, dá 3 pulinhos, fala xereguedé e pronto, está feito. Está feito. E acha que transmitiu uma mensagem, porque é desinformado. Pessoas que ficam, glória a Deus, aleluia, aleluia, né, irmão? Deus é maravilhoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, dá aleluia, glória a Deus, aleluia. Desinformado, pessoas desinformadas não têm o que falar. Se não tem o que falar, fica quieto, irmãos. Mas obreiros qualificados, eles são informados. Eles sabem o que eles precisam fazer. Mensageiros qualificados, eles são informados, mas veja, não por ouvir falar simplesmente. Não por ouvir falar, mas por presenciar. Veja o que é dito ao etíope. Vai dizer ao rei o que você viu. Aimás, ele queria falar do que ele ouviu. Eu ouvi dizer, eu fiquei sabendo, morreu, Absalão, deixa eu ir, eu falo. Agora, subentende-se que o etíope, ele estava presente. Ele teve vivência. A mensagem que nós temos para pregar, queridos, tem que ter vivência. Tem que ter vivência, tem que andar junto. Ser testemunha de Jesus. Tem que ser aqueles que andaram juntos.
que estão juntos, que têm uma vida com o Senhor. A mensagem que nós vamos falar não pode ser só de ouvir. Eu escutei, ouvi falar. Tem muita gente fazendo isso. Eu sou mensageiro, ó, Deus fez lá na vida do meu pastor. Tem um irmão lá na minha igreja, lá, ó, que Deus fez. Ó, Deus está fazendo porque tem outro irmão. Nunca fez na vida dele, nunca faz. São pessoas desinformadas. Mas hoje o Senhor nos diz, vai dizer ao rei o que você viu. Então, irmãos, nós não podemos basear nossa mensagem só no que temos ouvido, mas no que temos visto. Os apóstolos certa vez foram pressionados para pararem de pregar a palavra do reino, a palavra de Jesus. Mas eles tinham vivência com Jesus, eles sabiam quem era Jesus, e eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A autoridade da informação é muito preciosa, queridos. Você tem recebido informação, não seja desqualificado, ande com o Senhor, viva com o Senhor. E aí a próxima qualificação é ser prático. Mensageiro qualificado, ele é prático. Vocês viram que o Aimás, ele é cheio de lenga-lenga, ele é cheio de gueri-gueri. Ele se aproxima do rei, sauda o rei, prostrou-se rosto em terra diante do rei, e disse, bendito seja o Senhor teu Deus. Aí ele começa a dar a mensagem. Aí a gente pega o etíope. O etíope é prático. O mensageiro qualificado, ele é prático. Ele chegou e disse, ó rei meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos que se levantaram contra ti. Acabou. Sem lenga-lenga. Sem gueri-gueri. Então, queridos, não viva nessa visão do... veja bem, eu vim aqui porque você é um cara muito legal, você é muito bom, mas eu preciso te dizer que tem uma coisa que não está muito legal na sua vida. Está entendendo? Não, claro que não. Anuncia as coisas sem praticidade. Perceba que o mensageiro etíope, ao contrário de Aimás, ele não faz nenhuma cerimônia. Ele chega logo que veio fazer, vai direto ao ponto, porque ele já estava ciente, ele sabia que dar uma má notícia para o rei podia ser cortado o seu pescoço. Então ele já chega e fala assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo, e não vou fazer cerimônia não. Irmãos, nós não precisamos fazer cerimônia para pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos fazer cerimônia para ser um mensageiro conforme Deus quer que nós sejamos. Ele simplesmente chega e fala. E aí, queridos, o mensageiro qualificado, ele é portador da mensagem completa. Diga, mensagem completa. Mensageiros qualificados não omitem a verdade, são propagadores de uma mensagem pura, anunciam simultaneamente o amor e a justiça de Deus. Porque ele chega e fala assim, ó rei, é o seguinte, foi feita justiça com o seu reino. Você está livre, está tranquilo. Amor de Deus. Sim ou não? Livramento é amor de Deus. É graça de Deus. Mas aí é justiça. E ele diz, mas é o seguinte, seu filho morreu. E aí o rei perguntou ao Cuxita, ao jovem Absalão, está bem o Absalão? Ele respondeu, que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. Era essa parte que Aimás não tinha para dizer. Mas quem é portador da mensagem, é qualificado, ele tem a mensagem completa. E tem a mensagem inteira. Ele não tem um veja bem, veja, eu não sei, eu vi uma movimentação lá, mas não sei. Os pecadores, eles querem saber se ainda tem chance para a vida deles. A humanidade está gemendo, ansiando que se manifeste os verdadeiros filhos de Deus. E se você for portador de meias mensagens, você não vai atingir o objetivo. Você vai ser colocado de lado. Você precisa ser um obreiro qualificado, um crente qualificado. Todo crente é um mensageiro. Você tem que ser crente em primeira instância. Precisa confiar em Jesus. É isso que nós precisamos. E aí nós vamos atingir o objetivo. Então, mensageiros qualificados, eles atingem o objetivo. Eles alcançam êxito com sua mensagem. São efetivos em sua comissão. Se fazem entender. Sabem articular as palavras para ser bem compreendido sem omissão. É esse evangelho que nós temos que pregar. Sem omissão. Faça-se ser entendido. O Cuxita, o etíope, quando ele fala, o rei ele sai abalado, subiu ao quarto
que ficava por cima da porta e chorou, foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido em seu lugar. Queridos, perceba que o rei entendeu a mensagem. Nós precisamos fazer com que a nossa geração entenda a mensagem. Muitos não estão entendendo a mensagem, porque ela está sendo falsificada, ela está sendo enganosa, ela está buscando simpatia pessoal. Mas nós precisamos ser simpáticos e agradáveis a Deus, não a homens. Amém, meus queridos? Seja um obreiro qualificado. E aí eu quero encerrar essa mensagem dizendo para vocês, queridos, que todos nós, ou todo crente, eu não posso dizer aqui quem é crente e quem não é, mas eu posso dizer que todo crente deve ser um mensageiro para a edificação do reino de Deus. Mas entenda uma coisa, nós devemos ser qualificados. Nós devemos ser qualificados. Nós devemos ser comissionados por Deus. Não basear nossa vida em interesses pessoais. Nós estamos em nome de outro. E o principal, queridos, é que a mensagem a ser anunciada é única e exclusivamente a mensagem de que o filho do rei morreu. Essa é a mensagem que você tem que propagar, queridos. Aimás omitiu a mensagem de que o filho do rei morreu. Mas o mensageiro qualificado é aquele que precisa dizer, ainda para a nossa geração: o filho do rei morreu. O filho do rei morreu, essa é a mensagem, esse é o evangelho. É isso que nós precisamos dizer, queridos. E isto para nós é a mensagem, não se trata da morte de Absalão, mas da morte e ressurreição de Cristo, o Filho de Deus. E esta mensagem deve ser levada com muito temor e jamais visando a autopromoção, jamais visando os nossos interesses. Por isso nós devemos ser comissionados por aquele que primeiro nos salvou e depois nos deu a missão de anunciar o seu livramento para toda a terra. E hoje então, a atitude que devemos tomar é de sermos qualificados em primeiro lugar, relacionando-nos com o Senhor da mensagem e depois, sem omissão, anunciar essa mensagem. Dizer que o nosso rei entregou o seu filho voluntariamente. O seu filho veio, morreu por nós, mas ele não ficou morto como Absalão. E ele muito menos era rebelde como Absalão. O nosso rei entregou Jesus. E agora ele é Senhor sobre nossas vidas, porque ele ressuscitou. E ele é aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a mensagem, essa é a mensagem, esse é o evangelho. O filho do rei morreu, mas ele ressuscitou, aleluia. Não omita esta mensagem, não omita a mensagem da verdade, não omita a verdade de que para seguir, para servir o filho do rei, nós precisamos agora abrir mão de nós mesmos, sermos desconhecidos, não ter interesses pessoais, viver para ele e para anunciar a sua mensagem. Portanto, mensageiros do reino, que edificam o reino, devem ser mensageiros qualificados. E é para isso que eu quero orar com você nessa hora. Posicione-se de pé, por favor. E eu quero orar, queridos, para que nossas vidas sejam um exemplo no meio dessa geração. Para que nós não sejamos portadores de meias verdades. Para que nós venhamos anunciar o Cristo, Filho de Deus, e falar das responsabilidades que nos são trazidas em nos tornarmos mensageiros de Deus, mas que há muitos privilégios e que sobretudo não se desfrutam aqui em essência, mas na eternidade com o Senhor. Diga ao Senhor nessa manhã que você quer ser um obreiro qualificado. Não se precipite. Se você tem um chamado de Deus, se você tem um direcionamento de Deus, cumpra a vontade de Deus e espere o tempo dele sobre sua vida. Querido Senhor, em nome de Jesus Cristo, aí está a tua palavra, aí está a mensagem que deveria ser anunciada hoje. E Senhor, fica muito claro para mim que esta mensagem precisava ser dita aos nossos corações nessa manhã. Por isso, nesta hora eu peço que ela produza o fruto que o Senhor a designou para produzir. Que o Senhor nos leve agora, Senhor, a avaliar nossas vidas e entender quais são nossas motivações.
Nos leve a compreender, Senhor, se estamos fazendo da maneira certa, porque é uma geração toda morrendo em pecado, morrendo em prostituição, morrendo em adultério, morrendo em tantas obras do inferno, e há tantos falsificadores da mensagem. Há tantas pessoas, Senhor, distantes do mensageiro real, distantes do Senhor da mensagem. Mas nesta manhã, Senhor, eu oro, Deus, para que minha vida seja movida pelas motivações corretas, que a vida dos meus irmãos também, que nós vivamos, Senhor, pela comissão do Senhor, e não pelo nosso interesse, não pela nossa vontade, muitas vezes querendo a qualquer custo, pagamos qualquer preço, mas que venhamos saber que para pregar esta mensagem do reino, o preço já foi pago, e o preço é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. O preço já foi pago quando ele foi encravado naquela cruz, e juntamente com ele, toda a nossa velha criatura, todo o velho homem foi lá também morto. Mas agora também ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou e com ele ressuscitamos nós. Portanto, agora não há condenação. Não há condenação para os que creem, mas quantos estão lá fora ainda sem crer, quantos estão lá fora ainda sem saber? É por isso que eu peço hoje, Senhor, levanta esta igreja, levanta este exército, levanta esta multidão de pessoas, para sermos mensageiros íntegros, qualificados pela presença do Teu Espírito, por sermos informados pela Tua mensagem, pela Tua palavra, e que venhamos ser pessoas, mensageiros, que tenham relacionamento com o Senhor, que não só ouviu falar, mas que presenciou o Senhor, que anda contigo, que vive contigo. Por isso nessa manhã eu oro, Senhor, transforma a mentalidade que ainda está repleta de hipocrisias, transforma a mentalidade que ainda está repleta, Senhor Deus, de religiosidade, de liturgias, de ritualismos, e nos leva, Senhor, a sermos autênticos diante do Senhor. Muitas vezes anônimos para muitos, mas isso não importa. O que importa é que sejamos conhecidos diante do Senhor, e que o Senhor possa dizer: ali está o meu servo, o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ali está a minha serva em quem eu tenho prazer. É isso que nós queremos, Senhor. E nesta manhã, os cultos desta noite também, Senhor, nos compartilhar dos gemes desta semana, que nós vivamos a Tua essência, Senhor, e possamos aprender o que é ser um mensageiro qualificado, Senhor. É isso que eu te peço sobre a minha vida e sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Seja um obreiro qualificado. Seja um obreiro qualificado. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe cada um de vocês, líderes de nossas congregações. Leve essas informações que eu passei para vocês do pastor Joel. Um abraço para as nossas igrejas. Leva um abraço nosso também. Mês que vem nós estamos juntos aqui, reunidos, adorando ao Senhor em mais um tempo de graça. Oremos uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça. Deus abençoe toda a igreja. Deus fortaleça. Deus seja com vocês, que vocês sejam mensageiros fiéis. Deus abençoe o pastor Luciano por ceder esse espaço, e que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sua família e sobre o seu ministério. Amém? Com essas palavras eu termino a minha participação louvando a Deus, e vamos receber o pastor da igreja aplaudindo ao Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Um beijo a todos. Fiquem em pé mais um instante, irmãos. Nós estamos encerrando esta reunião, agradecidos a Deus